Paz e amor, para finalizar aqui este módulo 12, né? E com certeza ao longo do curso nós nos deparamos com muitas informações, né? E todas elas vão culminando gradativamente na questão, né, do amor mesmo, a Krishna. Isso acaba sendo o Siddhanta mesmo das escrituras Vaishnavas, né? Então, como que a gente vai lidar com essas informações hoje? O tema é paz e amor, e aí eu vou fazer uma breve reflexão com vocês sobre o tema Homo Homini Lupus, aquela frase célere, né? A questão do paz e amor na perspectiva do movimento hippie, a gente vai fazer logo, lógico, uma retrospectiva aqui do movimento hippie, mas a gente vai lidar um pouquinho com essas informações para chegarmos então na perspectiva do Vaishnavismo, que tem uma conexão também até histórica, a gente vai ver isso, logicamente, né? A gente já viu e a gente vai retomar quando o Prabhupada chega ao Ocidente, tá? Então, o tema é paz e amor, certo? E aí, eu queria só introduzir para a gente pensando nessa questão dessa máxima, né, latina, né? Homo homini lupus, que é aquela frase célebre, o homem é lobo do próprio homem, né? Então, tem um pouquinho da história aqui sobre essa expressão que eu gostaria de retomar aqui com vocês, né? O homem é lobo do próprio homem é uma frase tornada célebre pelo inglês Thomas Robbins, que significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. Opa, então vamos ver como é que ele lida com essa situação. Essa afirmação apresenta a transfiguração do homem como animal selvagem e consiste em uma metáfora que indica que o homem é capaz de grandes atrocidades e barbaridades contra elementos de sua própria espécie. Isso é um fato, né? Então, aqui... A frase original é de autoria do dramaturgo romano Plautus e faz parte de uma de suas peças. Em latim, essa frase é traduzida como Homo homini lupus, né? Aqui, a máxima em latim. No entanto, esta frase ficou mais conhecida por estar incluída na obra intitulada Leviatã, né? De autoria de Thomas Hobbes, que foi publicada em 1651. Neste livro, Hobbes argumenta que a paz civil, a paz e união social só podem ser alcançadas quando é estabelecido um contrato social com um poder centralizado, que tem autoridade absoluta para proteger a sociedade, criando paz e uma comunidade civilizada. Bem, esses são os pressupostos do Leviatã, né? Que é inclusive essa figura do Estado imensa, poderosa, inquestionável. Mas o que eu estou trazendo aqui para a reflexão é um termo, né, que foi cunhado lá na época clássica, por Plautus, e que Hobbes traz novamente, reitera, né, que Homo homini lupus, o homem é lobo do próprio homem. É possível concluir que o homem tem um grande potencial para o bem, mas também para o mal, especificamente quando procura apenas os seus próprios interesses, não se importando com o seu próximo. Muitas vezes essa atitude de lobo é revelada através da frase os fins justificam os meios, certo? Segundo Hobbes, em um estado natural, o individualismo do ser humano o compele a viver em uma guerra uns com os outros. Essa frase expressa o conflito entre os homens, indicando que de todas as ameaças que um ser humano pode enfrentar, o maior delas é o confronto com outras pessoas. Olha que interessante, né? O maior confronto, segundo o filósofo, né? O maior conflito, a maior ameaça de todas é o homem justamente se confrontar com o outro. Isso é tão forte, né? E num tempo em que a gente vê, por exemplo, né, um filósofo contemporâneo, né, o filósofo educador colombiano, Bernardo Toro, que ele fala dele, estabeleceu a questão do paradigma do cuidar, não sei se vocês já ouviram, né? Então, no momento em que a gente se encontra, né, com o meio ambiente fragilizado, né, e aí ele fala desse paradigma do cuidar, que seria um contraponto a essa exploração. Né? Então, segundo ele, a gente precisa cuidar uns dos outros, de nós mesmos, da nossa alma, senão pereceremos. Esse é um princípio, né, do Bernardo Toro, cuidarmos dos outros, de nós mesmos, para não perecermos. Aí ele também fala sobre a questão da inteligência guerreira, né, que é aquela coisa da competitividade, que a gente realmente, né, que é o que também o Hobbes acaba colocando aqui.
Né? A maior ameaça para o ser humano é o confronto com o próprio ser humano. Então, ele coloca essa questão, né, trazendo para os dias de hoje, o Bernardo Toro fala da inteligência guerreira, que é realmente essa ação impulsionada pela competitividade, né, acirrada. E, em detrimento disso, ele contrapõe, colocando a questão da inteligência comunitária, que é aquela coisa que a gente dá as mãos para a gente sobreviver. Né? Vem outro aspecto da reflexão. Vemos que os maiores desafios que enfrentamos como espécie são criados por nós próprios, porque vemos que para o ser humano é comum os mais fortes explorarem os mais fracos, quando deveriam protegê-los. Então, por isso que o Hobbes colocou lá o Leviatã, né? Que seria, no caso, um arquétipo de um rei védico, né? Que é aquele rei perfeito que protege, que ampara, que estabelece as leis realmente para o bem do coletivo. O Leviatã de Hobbes, a gente pode fazer um cotejo na comparação com essa questão do rei ideal védico. Então, isso revela que o homem é o predador do próprio homem, sendo um vilão para ele próprio. Então, no momento em que estabelece essa relação de exploração, né, ele acaba sendo um vilão para si mesmo, olha só. Então, o mal acaba recaindo sobre ele mesmo. Bem, mas por que eu coloquei essa questão do homo homini lupus, né? O homem é um lobo de si mesmo, né? Porque justamente, se a gente observar aqui no contexto, né, da contracultura, aqui a gente tem um símbolo disso, nós vamos observar que o medo, o maior temor da época era justamente a guerra, era uma guerra atômica, uma guerra nuclear, né? E aí surge esse movimento como todo um processo de contrapartida, né? De repensar os caminhos que a humanidade estava tomando naquele contexto. Né? Então aí surge a questão do movimento hippie, como eu falei, a gente não vai fazer uma análise sobre isso, mas é só uma rememoração dos fatos históricos para a gente poder chegar na questão da conceituação da paz-amor, da expressão paz-amor, à luz do Vaishnavismo. Então, não sei se vocês sabem, mas aqui eu estava pesquisando um pouco e tem até uma relação, né, desse símbolo aqui, esse símbolozinho que está aí, né, do movimento hippie, da nova era, ele tem uma ligação com esse processo de criação, que é o ND, né, a ideia é Nuclear Disarmament, né, que era a proposta, era a campanha do criador desse símbolozinho aqui, do movimento hippie, nova era. Né? Então, ele usa aqui, ó, tem até uma explicação. É bem interessante. Ele fala, para criar um símbolo que levasse em si todo o sentimento de uma época, que era o medo e o desejo por segurança, Holton, que criou aquele símbolozinho, se inspirou na sinalização homógrafa, um sistema de códigos militares. O designer se referenciou em uma sinalização de guerra para criar o símbolo da paz. Né? Então, sempre trabalhando essa questão do contraponto. Para formar o símbolo da paz, utilizou duas letras do sistema semafórico, o N e o D, né, que são a abreviação de Nuclear Disarmament. Desarmando, né, desarmamento nuclear em inglês. O círculo em volta representa a Terra, que foi isso que eu acabei mostrando aqui para vocês. Né? Então, logicamente, quando a gente fala a expressão paz e amor, a gente já lembra, evidentemente, esse momento histórico, esse contexto histórico, né, em que os jovens, sobretudo, né, das famílias, às vezes abastadas da América, então propuseram novos referenciais, uma nova forma de ver o mundo, certo? Uma nova cosmovisão, né, em que fosse contraposta justamente essa questão da inteligência guerreira, que atualmente o Bernardo Toro, né, fala da inteligência guerreira. Né? Então, buscar a paz, buscar o amor. Então, essa era a perspectiva, né, da juventude da época. Só que é interessante, né, que a busca era justamente por esse equilíbrio, né, esse sentimento que o homem pudesse, né, se encontrar em paz e também compartilhar a paz para os demais. Só que também nesse contexto, nesse momento histórico, nós vamos saber, né, de Srila Prabhupada, esse conceito de paz e amor na tradição antiga, né, dentro da explicação da tradição védica Vaishnava. Então é interessante que Prabhupada justamente surge nesse momento, nessa conjuntura de contracultura, e por isso mesmo, né, que a filosofia acaba sendo satisfatória para assim, milhares de jovens da época. Né? Por quê? Então, Prabhupada mesmo vai falar. Vamos lá. Ler esse trechinho de um dos seus livros. Então, a fórmula da paz, né, pensando nesse conceito de paz e amor. O grande erro da civilização moderna é usurpar a propriedade alheia como se fosse própria. E, com isso, criar uma perturbação desnecessária nas leis da natureza. Então, é como a gente vê, por exemplo, a questão da propriedade privada. Né? A lei da propriedade privada, que surge lá desde tempos remotos na história da humanidade. Então, eu vi
trecho aqui, pedaço de terra, e eu vou me apoderar, é meu. Então, tudo começa muito remotamente, né? É interessante que se a gente pega um exemplozinho, né, um livrinho, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que acaba sendo um long-seller, é vendido constantemente, lido até os dias de hoje, tem um capítulo que o menino, ele passa num planeta do contador de estrelas. Então, o homem, ele fica lá debruçado sobre as suas planilhas, contando estrelas, e o menino questiona, mas por que você passa o tempo fazendo isso? E ele fala, porque eu as conto e elas passarão a ser minhas. Mas como você vai exigir posse sobre elas? Como isso é possível? Eu as enumero e guardo esta planilha, essa tabela com os números de estrelas que eu contei na minha gaveta. Então, assim, fica essa questão, né, que é uma obra assim que a priori pode ser considerada para o público infantil, mas na verdade ela acaba sendo universal mesmo e com certeza para o público adulto, né, porque reflete sobre esses valores, sobre essas questões da posse. Acho que o próprio Buda já falou muito bem anteriormente, né, do que eu sou dono, como eu posso exigir a posse, né, sobre algo, né? Então ele estava justamente nesse questionamento. E aqui Prabhupada fala que o erro da civilização é justamente criar essa perturbação nas leis da natureza por exigir, né, o ser humano a posse de algo que realmente passa a ser uma certa ilusão, essa posse sobre algo, né, nesse sentido. Essas leis são muito fortes, nenhuma entidade viva pode violá-las. Apenas quem é consciente de Krishna pode facilmente sobrepujar a rigidez das leis da natureza e então se tornar feliz e pacífico no mundo. Como o governo é protegido pelo Departamento da Lei e da Ordem, o governo do universo, do qual essa Terra é apenas um significante fragmento, é protegido pelas leis da natureza. Essa natureza material é uma das diferentes potências de Deus, que é proprietário último de tudo que existe. Então, olha só como a gente vai colocando esses conceitos aí, né? Essa Terra é, portanto, propriedade de Deus, mas nós, as entidades vivas, especialmente os supostos seres humanos civilizados, estamos reivindicando a propriedade de Deus como sendo nossa, numa concepção individual e coletivamente falsa. Se você quer paz, você tem que remover essa concepção falsa da sua mente do mundo. Esse falso clamor de propriedade da raça humana sobre a Terra é parcialmente ou completamente a causa de todas as perturbações de paz na Terra. Homens tolos e supostamente civilizados estão reivindicando direitos e propriedades sobre a propriedade de Deus. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que Ele é o desfrutador real de todas as atividades das entidades vivas, que Ele é o Senhor Supremo de todos os universos e que Ele é o amigo bem-querente de todos os seres. Quando as pessoas do mundo souberem dessa forma da paz, será aí que a paz prevalecerá. Então a gente vê vários exemplos, né? Como que a gente acaba explorando o planeta e a gente acaba fazendo incursões para outros locais, né? Hoje tem até tem uma lua de Júpiter chamada Europa, né? Que a NASA lá está fazendo estudos para ver a possibilidade de colonização futura, né, vindoura. Então, o que o Prabhupada está falando é essa questão, né, lógico para a gente. Não só um ambientalista vai compactuar dessa linguagem, mas um espiritualista também, certo? E por entender que de fato, né, a natureza é essa mãe que nos protege, que nos ampara, que nos dá todos os recursos para a nossa sobrevivência, né, que a gente acaba aí justamente empreitando, né, essa guerra por ter mais, e isso acaba envidando esforços para a própria autodestruição. Portanto, se você quer paz definitivamente, você terá que modificar sua consciência para a consciência de Krishna, tanto individual quanto coletivamente, pelo simples processo de cantar o santo nome de Deus. E Prabhupada vai dando a fórmula do sucesso, a fórmula da paz, que é o canto, né, dos nomes de Deus. Este é um processo padrão reconhecido para alcançar a paz no mundo. Portanto, nós recomendamos que todos se tornem conscientes de Krishna pelo cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Isto é simples, prático e sublime. Há cerca de 500 anos, esta forma foi introduzida na Índia por Sri Chaitanya e agora está disponível em seu país. Aceite esse simples processo de cantar, como mencionado acima, e compreenda sua verdadeira posição pela leitura do Bhagavad Gita, como ele é, e restabeleça sua relação esquecida com Krishna, Deus. Paz e prosperidade serão os resultados imediatos. Então, isso está no livro Ciência da Autorização. Eu creio que vocês já tenham se deparado também, logicamente, com esse trecho, né, de leitura. Então, aqui agora nós vamos analisar um pouquinho alguns versos, 4 versos da Bhagavad Gita, já que Prabhupada nos encorajou a sempre estudarmos e meditarmos no Bhagavad Gita.
E aí nós vamos agora estudar, nos debruçar sobre 4 versos da Bhagavad Gita que tratam sobre essa questão da paz. Olha só, que bonitinho, 5:12. Yukita karma phalam tyaktva shantim apnoti naistikim. Ayukta kama karina phale sakto nibadhate. Então, Krishna fala o seguinte para Arjuna: a alma constantemente dedicada alcança a paz não adulterada porque oferece o resultado de todas as atividades para mim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Krishna fala: enquanto uma pessoa que não está em união com o divino, que é gananciosa pelos frutos do seu trabalho, fica enredada. Então, durante todo o nosso curso, né, os 12 módulos, vocês se depararam constantemente com essa mesma informação. E que ela vai sendo reiterada com o único propósito a gente ir compreendendo paulatinamente essa questão. Como que eu vou me desenredar? Essa é uma pergunta, né, que o indivíduo se faz, caso ele queira e busque pela paz, certo? E aqui Krishna fala, né, Shanti apnoti nastikim, olha, Shanti, né? Então a paz o indivíduo alcança quando ele age no mundo e ele oferece o seu trabalho para mim. Ele fala assim, então está lá no 5:12, né? Mas como que a gente vai compreender isso? Né? Como que isso é possível? Então, temos também aí outra referência, que é o 12:12. Então, veja que é até um versinho fácil de lembrar, né? Bhagavad Gita 12:12. Shreyo hi gyanam abhiyasaj gyana dhyanam vishishate dhyanat karma phala tyagas tyagas shanti anantaram. Então, veja que são passagens, né? Tem lá no capítulo 5:12, outro no 12:12, mas eles acabam trazendo informações, né, que se completam, que se associam. Se você não pode levar essa prática, então se envolva no cultivo do conhecimento. Nesse capítulo 12, Krishna está falando a essência mesmo do conhecimento, né? Ele está falando o conhecimento mais confidencial, que é serviço devocional, Bhakti Yoga. O indivíduo mesmo encarnado, né, ele se eleva a tal ponto, a consciência se eleva a tal ponto que ele pode desenvolver esse serviço, essa relação direta com Deus. Então, o Krishna fala, se você não pode fazer isso, aí ele vai dando outras opções, outras possibilidades. Então, se envolva no cultivo de conhecimento. Então, busque, questione, procure entender, enfim, estude, né, os ensinamentos, né. E, agora, melhor do que o conhecimento, no entanto, é a meditação. Então, ou seja, o indivíduo já começa a experienciar o conhecimento de uma forma mais prática. Agora, melhor ainda do que a meditação, Krishna diz, é justamente a renúncia, tyaga, lá o terminho sânscrito tyaga, dos frutos da ação, pois por tal renúncia pode alcançar a paz mental. Né? Então, renunciar aos frutos da ação. Então, a gente está num mundo que a gente precisa agir, que a gente precisa se sustentar, nós precisamos nos manter. Mas assim mesmo, para a gente alcançar a paz, nós estamos em constante fluxo, em constante movimento, mas muito internamente, né, nós estamos numa condição em que a nossa ação ela não nos prende, nos enreda. A gente simplesmente desenvolve paulatinamente esse tyaga, essa renúncia, certo? Agir, mas em tyaga. Então, só assim que Krishna fala, a pessoa consegue paz mental. Olha só que interessante, como, né? Agir e conseguir paz mental. Porque muitas vezes a gente pode voltar para o conceito que realmente a paz, ela se processa com isso aqui, né? Também, né? Da gente se isolar realmente, buscar, né, um cenário belo, pacífico, né? Isso ajuda, obviamente, lógico. Né? Tanto que um sábio no Bhagavata Purana, ele explica lá no 2º tomo, né, que os transcendentalistas também buscam a Viratirupa, ou seja, a forma de Deus na natureza para buscar a paz. A meditação, essa sublimação de enxergar Deus na natureza também é uma ponte para a paz. Né? Então, o sábio, inclusive, ele descreve, ele fala que os pelos são as árvores, os pelos do seu corpo são as árvores, né, do grande corpo de Deus, o sol e a lua são seus olhos, né? As nuvens são seus cabelos, o oceano é a sua cintura, a humanidade é a sua residência, o canto das aves é seu magistral senso estético, sabe? Então, o Shukadeva, né, no 2º tomo do Bhagavad Purana, ele vai descrevendo essa forma tangível, Viratirupa, como sendo um grande corpo de Deus.
E ele vai colocando assim, que é para o transcendentalista que busca essa contemplação, encontrar essa paz que ele busca. Né? Krishna está explicando, está ponderando junto com Arjuna sobre essa, além dessa contemplação da Viratirupa, né, que é da energia total, que permeia todo o espírito, o Brahman que está em tudo, Krishna exalta Arjuna a compreender a perspectiva pessoal. Então, ele fala mesmo os pronomes em primeira pessoa, man, aham, ele fala os pronomes em primeira pessoa, a mim, para mim, como destinatário, né, desse esforço da humanidade. Agora, voltando lá no capítulo 5 da Gita, 5:29, ele fala, esse verso é bem famoso, é até fácil de decorar, é Bhoktaram Jagatapasam, Sarva Louka Maheshwaram, Suridam Sarva Bhutanam Gyatvam Shanti Richati. Né? Então ele fala que os sábios, né? Então a gente vê hoje, a gente vive num momento de crise, né? de complexidade, de perplexidade, e aí muitas pessoas buscam sabedoria para lidar de uma maneira equilibrada e racional e razoável com os dilemas que se insurgem. Então, os sábios, conhecendo-me com o propósito final de todo sacrifício e austeridades, o Senhor Supremo e todos os planetas semideus, o benfeitor e bem-querente das entidades vivas, alcançam paz. Olha, Shanti Rishati. Rishati, né, alcança, Shanti, paz, né, de todas as dores e misérias materiais, certo? Então esse aqui também é um verso bem interessante para a gente meditar. E os últimos versos que também eu gostaria de abordar sobre esse tema de paz são esses aqui, ó, 18, 61 a 62, lá no finalzinho já, quando o Krishna já passou ali todas as instruções para Arjuna, né? Então ele fala, Ishvara Sarva Bhutanam Ridi Deshe Junatistati Brahmanyan Sarva Bhutani Yantrarudhani Mayaya. Olha que lindo. Então, quer dizer que no coração, além, né, de Deus está, isso é explicado nas escrituras, na natureza, como o espírito Brahman que permeia tudo, né, que os filósofos chamavam de total, aqui a gente vê que além dele também estar nisso, totalmente nisso, né, na natureza, ele também está localizado no coração. Então, Ride, né, que é a palavra em sânscrito, coração, deixa Junatistati. Tistati, ele está localizado no coração. Essa porção de Deus, né, que descende do mundo espiritual e que acompanha as nossas andanças desde tempos imemoriais. Passagem após passagem, encarnação após encarnação. Então, Eva, Sharanangacha, Sarva Bhavina Bharata, Tat Prasada Param Shanti. Então, olha só, Shanti de novo, né? A gente vai falando as frasezinhas com Shanti. Sthanam Prapsyasi Shatatam. Então, o Senhor está situado no coração de todos, o Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as vivas. Que essa aqui, no caso, é justamente aquele conceito de Paramatma, que a gente viu lá num dos nossos módulos do curso da Shuri, né? Então, a gente viu que lá nós temos o conceito de Brahman, que é Deus, né, em tudo, o Espírito total que permeia tudo, inclusive a natureza tangível, certo? Nós vimos que existe justamente também o Paramatma, que é Deus localizado no coração, esse com que a gente conversa, com que a gente ora, com que a gente busca diálogo e em que a gente busca refúgio, esse armistício. Então, esse Ridi Desha Junatistati é justamente essa forma. E é tão interessante que nas escrituras, autoridades como deuses, como Brahma e sábios descrevem essa forma de Paramatma com um termo sânscrito, Pradeshamatram. Diz que essa forma, né, de Paramatma, ela mede mais ou menos um palmo, Pradeshamatram. E ela está localizada simultaneamente em todas as formas, todos os corpos. Da mais pequenininha formiga até os seres humanos, né? Enfim, ele está em todas essas formas, nas formas dos deuses também. Todas as formas encarnadas no mundo onde impera o poder dos modos materiais da natureza, que é onde nós estamos, o contexto onde nós inserimos. Essa forma Pradeshamatram, ela está localizada contiguamente, próxima a nós, as almas também, no coração. O Shvetashvatara Upanishad, ele dá-nos uma alegoria muito bonita. Imaginemos uma árvore, né, em cujo galho estão pousadas duas aves, certo? Uma ave somos nós, que estamos comendo a árvore
o fruto da árvore. Essa somos nós, uma dessas aves. A outra é uma ave que só observa. Aí tem um momento que a gente para de comer o fruto da árvore e volta a olhar para a outra que só observa. E nesse momento dá-se o encontro, dá-se a união entre alma e paramatma. Atma e paramatma. Né? Alma e superalma. Esse é o princípio do yoga, dessa meditação. Então, o Krishna está falando aqui justamente disso, que existe também essa forma contigo no coração, essa forma, né, nos acompanhando desde tempos imemoriais, né, muito antigos. Ó descendente de Bharata, renda-se a ele totalmente. Então, o Krishna fala, renda-se a Paramatma, a superalma. Por sua graça, você alcançará a paz transcendental e a morada suprema e eterna. Então, mais uma vez, o Krishna falando aqui da questão de como alcançar a paz. Esse voltando para esse Deus localizado no coração, essa superalma. Vamos deixar também para o Prabhupada falar sobre a questão do amor. Numa palestra em Delhi, do Bhagavad Gita 4.1, em 10 de novembro de 1971, olha só, na época a lei do fogo da contracultura, o Prabhupada diz o seguinte, sobre o amor. Assim como aqui, nós vemos um jovem rapaz, uma jovem moça unidos, similarmente vocês têm visto nossas pinturas de Radha e Krishna. Eles também estão unidos, também há amor, mas aquele amor é real. Então, assim como, se a gente for pensar no princípio, né, que Platão falava da alegoria da caverna, né, que as pessoas estavam olhando para o fundo da caverna, atrás havia uma chama projetada e havia as figuras reais passando fora da caverna. E aí, o que acontece? Quem estava de costas para o fogo e via só o fundo da caverna, via só as sombras. Na alegoria de Platão, né, Rui? Então, só via as sombras. Então, mesmo assim, né, Platão é incrível, o Prabhupada está falando disso, que existe essa informação que a gente tem nas escrituras. A gente pode não ver, mas são essas informações. Existe um mundo espiritual, né, repleto de bem-aventurança, conhecimento de tudo, de beleza, de segurança, e que lá existem as coisas reais. Aqui o que a gente vê é só um reflexo. Então, o Prabhupada deu o exemplo do amor supremo entre Radha e Krishna, que é o amor conjugal, Madhurya Rasa, a gente também viu isso nos nossos módulos, né, dizendo que o amor entre homem e mulher aqui também é um reflexo dessa relação original. Também há amor, mas aquele amor é real. Aqui, a mesma coisa, um reflexo, é sombra. Então, lembra da questão de Platão, né? Aqui neste mundo material, porque uma sombra é falso, portanto há separação. Amor sem separação existe em Deus. Os relacionamentos entre amigos aqui são frágeis. Assim que surge alguma insatisfação, os amigos se separam. Mas se você fizer amizade com Deus, isso nunca se separa. Se você ama Krishna, isso nunca é separado. Se você aceita Krishna como seu filho, este filho nunca irá morrer. Portanto, esses são os conceitos de Deus. E, finalmente, né, quando o seu amor por Deus se desenvolveu, isto é bastante natural. Exatamente como quando você ama alguém. Você ama alguma pessoa ou você sempre pensa nela. Isso é bem natural. Qualquer um. Este é o objetivo do amor. Mas por que nós estamos? Nosso amor neste mundo material é um reflexo pervertido do amor por Deus. O amor só pode ser aplicado a Deus. Neste mundo material, não há amor. É tudo luxúria. Não é possível haver amor. A palavra amor só pode ser aplicada a Deus. Então, esses são apenas reflexos pervertidos que estão se fazendo passar pelo nome de amor. Não há amor. A natureza do amor é esta, que o amante quer ver o amado a todo momento, sem nenhuma remuneração, sem nenhum retorno. Isso é verdadeiro amor. E para finalizar um trechinho aqui da palestra que eu dei em Nova York, em 1966, lá nos primórdios da ISKCON, sobre Bhagavad Gita 9, 27 a 29. Verdadeiro amor é descrito pelo Senhor Chaitanya. O amor dele é expresso em um verso, Ashrisha Vapadaratam Pinashtumam, Adarshanam Barbaratam Karotuva, que é um trechinho ali do Shikshastaka. E também está no Antyalila 20:47. Meu querido Senhor Krishna, você pode me abraçar ou me esmagar sob seus pés. O que você quiser, você pode fazer. Você despedaça meu coração por não se fazer presente diante de mim. Então, por que o amante deseja ver seu amável objeto? Mas se o objeto amado não vem, ele fica com o coração despedaçado. Então, o Senhor Chaitanya diz, estou tentando vê-lo, mas você não vem. Tudo bem, meu coração está em pedaços, mas ainda assim devo continuar a amá-lo. Eu não diminuirei esse amor. Isso é amor puro, isso é amor puro. Né? Então, ele repete. Né? Então, que tipo, né, de amor, né, o Prabhupada está falando aqui? Que nível de abnegação é essa? Né?
Porque ele fala que o amor no mundo material é uma troca, né? É uma reciprocidade, logicamente. A gente cuida, a gente é cuidado, né? E assim nós nos mantemos, somos seres humanos e precisamos, né, desse cuidado, nenhum homem é uma ilha, né? Como diz a sabedoria lá, o ditado. Certo? Mas o que o Prabhupada está falando aqui é um amor que vai além mesmo dessa esfera, né, de que nós nos cuidamos. É um amor que é 100% abnegado. A pessoa pode até ser negada, preterida, mas ela não se afeta, ela continua amando. E aí Prabhupada coloca que esse amor só é possível se for por Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo esse é um amor bom. Porque se no mundo a gente tem uma relação em que a gente age assim, isso se chama uma relação doentia, né? Ninguém vai ficar assim agindo com alguém, de querer o bem, de agir em prol do outro, e o outro só destrói, age para que a gente seja destruído, né? Maltrata. Isso é um amor, aí isso é doença, na verdade, né? Psicológica. A pessoa está atrelada a esse tipo de relação que é doentia e que não é boa, né? No caso de Deus, para né, tá aqui colocando, porque mesmo o indivíduo, ele sendo preterido, ainda assim, isso é bom, isso é uma boa sensação, porque isso é só para aumentar a posteriori, né, uma nova etapa, uma nova fase do amor. Então, é como diz um ditado, né, tudo que Krishna faz é bom, né? Então, é como, por exemplo, também às vezes uma mãe, né, no processo de educação com o filho, né? Sei lá, o filho vai colocar a mão na tomada, preste a ser eletrocutado, lógico que uma mãe sã não vai permitir que isso ocorra, né? Então ela vai negar essa experiência e o filho vai chorar, então ela não está fazendo isso por maldade, né? Então o Prabhupada explica, né, que tudo que Deus faz acaba sendo bom mesmo. Em algum momento essa graça vai se revelar e aquela pessoa que ama, né, o amante, ele vai se felicitar com os caminhos, né, que Deus acaba apontando em sua vida. As setas no caminho, né, as direções, as setas. Deus vai dando as setas no caminho do praticante. Certo? Então, é interessante porque Platão, né, atribui-se a Platão essa frase: ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas, né? Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala que uma das qualidades do Vaishnava, do devoto, é ser poeta. É uma das qualidades, é Kavya, se chama em sânscrito. E Platão dizia que ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. Então, né, quando a gente ama, quando a gente está transbordando, né, a gente vê beleza em tudo. Né, Cláudia? A gente vê inspiração, esperança, que esse é o estado natural da nossa humanidade. Com base nisso, vou colocar aqui para vocês, ó, um breve videozinho, que é uma poesia do Fernando Pessoa, chamada Prece, Fernando Pessoa, e foi declamado pela Maria Bethânia. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim.
Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Eu achei bem interessante a visão aí do Fernando Pessoa, em prece, quando ele coloca, essa questão dos elementos da natureza, que é realmente impressionante. Um dos aspectos da compreensão de Deus no Bhagavad Purana, chamado Bhagavata, a gente tem essa descrição lá. E é interessante que agora eu me lembrei, Emil Steiger, que é um dos teóricos da questão da poesia na academia ocidental, ele diz que o estado natural do poeta é a comunhão com a natureza. O estado natural, Emil Steiger, quando a gente estuda lírica, o estado natural do poeta é a comunhão com a natureza. Isso a gente vê na lírica ocidental. Na lírica, lá do outro lado, se a gente, sobretudo, se debruçar sobre os textos védicos, Vaishnavas, a Kávya, a poesia, ela tem vários níveis. Então, além da questão de tratar desse aspecto da beleza tangível, a Kávya ela também vai tratar da questão do aspecto Paramatma. Você vê isso aqui também na poesia prece, amar os irmãos. Amar os irmãos. Então, esse é o aspecto Paramatma, essa união com o outro, essa via de dupla mão, É uma via de dupla mão. A comunicação, inclusive etimologicamente, é tornar comum aos outros os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sentimentos, tornar comum. Então, para que façamos isso, é necessário haver a ponte, a via de dupla mão. Então, isso é já a realização Paramatma, Deus localizado no coração. O indivíduo ele respeita tanto o irmão, o próximo, que ele vê Deus também no coração do outro, Então aí faz essa conexão, faz essa ponte, certo? E também, na Kávya aí, na poesia, a gente vê a questão da busca do anseio por servir, As mãos que trabalham para te servir. Ele falou isso aqui também na poesia. As mãos que trabalham para te servir. Esse é um princípio da Bhagavad Gita, que a gente acabou de ler agora, Então, oferece os frutos do teu trabalho a mim. Totalmente, uma coisa totalmente tem a ver, está ligada, linkada com a outra. Então, como, na verdade, o princípio de todo esteta, o anseio de todo esteta é a comunhão com o divino, a comunhão com Deus, é ver a beleza, a beleza com B maiúsculo, onde que ela está? Está em Deus, Então, esse é o princípio do esteta, ele buscar isso, como o Fernando Pessoa mostrou aqui. E, para finalizar, eu vou recitar 3 poemas breves desse livro, A Estética do Amor, que eu publiquei com 2 amigos da Academia Epidemiologamente de Letras. E a gente está falando sobre paz e amor, Então, a Estética do Amor, E, então, esse livrinho, a gente fez justamente isso. Nós fizemos um estudo, uma pesquisa sobre esses 3 níveis de compreensão de Deus. Foram os amigos Ricardo, Estevam e Juraci Faria, Nós fizemos laboratórios, oficinas aqui em casa. E a gente estudava o Bhagavad Purana, e o livro ele é uma tripartição, Ele começa com um todo, que são os poemas que a gente louva o Brahman, louva o planeta, a natureza. Aí depois vem as partes, que é a seção em que os poetas eles louvam, Paramatma, Deus localizado no coração, então as entidades vivas, as pessoas. E depois vem a seção Sumo Bono, que a gente tenta louvar justamente o Deus pessoal, o Bhagavan. Certo? E essa expressão Sumo Bono é uma expressão da filosofia também clássica, Immanuel Kant também usou, e Srila Prabhupada usou o Sumo Bono, o bem maior em latim, para designar Krishna. Srila Prabhupada, vários momentos das escrituras, ele usou essa expressão Sumo Bono para designar Krishna. Então, as poesias, eu selecionei 3 passagens, E são os poemas Diferenças, Teus Pés e Mater. São só esses 3. Eu selecionei aqui 2 músicas. Uma é Drão, do Gilberto Gil. A letra fala que o amor é como um grão, uma semente de ilusão, e que tem de morrer e depois ele germina. E a outra canção vai ser uma canção famosa, Love Me Tender, de Elvis Presley.
tranquilidade na terra, diante do oceano de tua benevolência. E todo o brilhantismo de alguém é como uma gota de orvalho diante do imenso verde de tua sapiência. Eu falo, respiro, ando, graças a teu poder. Eu sinto, penso, passo a cada alvorecer. Mas tu continuas eterno, sábio e belo, desde tempos imemoriais. Eu sou a partícula, o diminuto, a areia. Tu és a fonte de ti mesmo e de todos os ancestrais. Eu estou aquém de minhas próprias lembranças, meus prévios crepúsculos. Mas tu não te esqueces de nada e mantens sem trabalho a nós e o mundo. Teus pés, suaves, macios, teus pés sobrepujam o mar bravio da escuridão. Encantados, tilintantes, teus pés executam a dança triunfante em meu coração. Perfumados, meticulosamente ornados, teus pés estão, na verdade, banhados de amor. É que as flores que os decoram, virgens e puras, morrem de vida e de frescor. Oh, como podem tocar a terra, que dura e agra, não perdoa ninguém. Mas tal pungência só abre a senda do prazer que a tormenta advém. Teus pés são a paz, a posição mais segura, onde descanso e serena me firmo. Teus pés são o altar, a prece sublime, o sol raiando e se pondo, a mística dos hinos. Mater, aqui, sob estas goiabeiras retorcidas, tu deves estar. Encorajando a flor que nasce sobre as rochas a meditar. Amena é a paisagem de teu lago, que apazigua os olhos já cansados dos enredos agônicos da vida. Adiante, docemente, um casal de tucanos sobrevoa e consagra o amor, ora em presença, ora em partida. O rio escorre aos rumorejos sobre as letras que sintetizam teu nome, que é desejado por quem morre vive e por quem de amor sente fome. Quisera eu ser poluto, escrever minimamente sobre teu lugar. Quisera eu ser irresoluto, só ter olhos para a tua determinação, tão fácil e tão rara de alcançar. Mas, como a flor lótus que surge da lama, ofereço a ti esta despretensiosa melodia que afasta, entretanto, o meu pequeno barco das ondas mais bravias. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né, aqui presencialmente, dado o nosso afastamento e também virtualmente, né, o pessoal que está acompanhando. É um prazer muito grande. Né, esse é o último módulo, o módulo 12 da segunda edição. 13, né, que a gente teve o de sânscrito, né, módulo 13. E é uma etapa, né, que a gente está aí legitimando a conclusibilidade, né, a segunda edição do curso de Bhakti Yoga de Nova Gokula. Todos que se envolveram ali no nosso ambiente virtual,
de uma maneira híbrida também no Google Classroom. Então, de parabéns aí com o empenho, o envio das atividades. E foi muito legal que todo mundo agora, na reta final, passou a entregar as atividades assim, bem corrido, porque isso é um critério, né, para certificação. Parabéns. Né? O Brahma Putra é uma pessoa muito assim, acessível, muito aberta, né? E você sempre tem também o apoio dele também. E para que vocês continuem, né? Para que continuemos todos nós, que continuemos nos movimentando, nos movendo, né? E dando os passos em direção a essa beleza sublime que é Deus. Muito obrigada. Para finalizar, a gente vai então fazer uma apresentação com os meninos. A gente vai fazer um instrumental. E Hare Krishna, todos gostam para o Pai.